Bom dia, mais um Papo de Amigos, nossa conversa de todos os dias. Eu vou fazer só uma pergunta para vocês hoje, eu vou bater um papo bem simples. A sua cidade é chique? Você não sabe o que é uma cidade chique? Eu vou te explicar um pouquinho. Vamos lá. Cidade chique é cidade humana, inteligente, cidade sustentável. A sua cidade é chique? Você tem certeza? Você tem certeza absoluta que a sua cidade é chique? A minha não é. Eu moro no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que a minha cidade não é chique. O que significaria uma cidade humana, inteligente e cidade sustentável? Primeiro vamos entender cada um desses pontos para a gente poder chegar a um termo sobre isso. Cidade humana é a cidade que se preocupa com o seu cidadão. É a cidade que se preocupa com aquela pessoa que mora dentro da cidade. Tá? Cidade inteligente é aquela cidade capaz de se gerenciar. É aquela cidade que é capaz, com os seus funcionários, com sua administração pública, mais todo um conjunto de processos e tecnologias, tá? Que possam ser gerenciadas de uma forma e que possam transformar a experiência do cidadão em uma experiência boa. Tá? Ou seja, você possa transformar a vida do cidadão em uma vida saudável, em uma vida produtiva, tanto para o lado econômico da cidade, quanto para o próprio cidadão. Tá? E quando eu digo que é cidade sustentável, é aquela cidade que se sustenta. Mas se sustenta em que sentido? A cidade sustentável nada mais é a cidade que você tem num processo de gerenciamento dela e da forma como ela é utilizada, em que ela, tanto o meio ambiente quanto o lado humano, estão coexistindo de forma pacífica e, ao mesmo tempo, ele consegue melhorar toda uma qualidade de vida. Tá? O que significaria isso? Vamos dizer, uma coleta de lixo seletiva, uma coleta de lixo inteligente, onde, por exemplo, a coleta de lixo é feita em determinados horários e não em outros. Existem também processos, por exemplo, de utilização de energia renovável, por exemplo, energia solar, a energia eólica, não só a energia vinda de hidrelétricas, mas energias de outras fontes, por exemplo, e que podem ser colocadas, por exemplo, em residências. Por que você não pega, por exemplo, um grande prédio e constrói uma placa de energia solar nele? Durante o dia, aquele prédio é totalmente sustentado pela sua própria energia solar gerada para ele. Ou seja, ele não pega energia da concessionária. Essa energia da concessionária ele só vai pegar à noite, quando não tem sol. Mas ele pode, por exemplo, se sustentar dessa forma. Com isso, ele retira da concessionária toda aquela necessidade de enviar uma grande quantidade de energia para poder atender aquele prédio. Imagine, por exemplo, quanto de energia o centro da cidade do Rio de Janeiro ele consome. Hoje, nem tanto, agora em 2020, estou me filmando esse vídeo agora em julho de 2020, para ser mais preciso, fim de julho de 2020, e sabemos que estamos num processo em que muitas pessoas estão em casa. Mas, no momento que essas pessoas retornam ao seu ambiente de trabalho, no momento que essas pessoas retornem a estarem presentes, elas voltam a consumir energia. E aí? Existem formas melhores de você gerar essa energia para ela? Existe tecnologia para isso? Existe vontade para isso? Não sei. Aí que fica a grande pergunta. Existe vontade para isso? Existe vontade para você transformar a sua cidade em uma cidade chique? Existe vontade, tanto política quanto empresarial, para que você transforme a sua cidade numa cidade inteligente, numa cidade sustentável? Sabe quando é que normalmente o ser humano age? Ele passa a agir no momento em que ele não tem mais opção. Vamos dizer, você tem rios poluídos de tal forma que você não consegue mais colocar água potável para o pessoal da cidade. Aí você começa a agir. Ou seja, a maioria das pessoas não age proativamente, age reativamente. E isso é ruim, porque às vezes a forma reativa de agir não traz
benefícios, não vão trazer consequências e às vezes não vão conseguir gerar as soluções que a gente precisa. A gente tem que agir de forma proativa. A gente tem que agir de forma a trazer para dentro do nosso ecossistema coisas boas. Então, hoje, quando a gente fala, hoje está muito em voga, está muito em moda você dizer que você tem uma cidade humana, você tem uma cidade inteligente, que você tem uma cidade sustentável, ou que a sua cidade seja sustentável, ou esteja caminhando para ser sustentável. Mas, pare e pensa. Vamos pensar aqui um problema muito sério, principalmente em megalópolis como São Paulo e Rio de Janeiro. A locomoção, a movimentação de pessoas, né? Hoje você tem, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu vivo, você tem uma Avenida Brasil. A Avenida Brasil, normalmente as pessoas perdem de 2 a 2 horas e meia nos engarrafamentos lá. Como resolver isso? Hoje você tem gente abarrotando os trens. Como resolver isso? Você tem hoje transportes totalmente atolados. O próprio BRT, tá? O próprio meio de transporte que eles criaram para poder melhorar essa coisa, estão abarrotados. Como é que você melhora isso? Você descentraliza a cidade. Mas como descentralizar a cidade? Vamos parar para pensar? 80 a 85% aqui no Rio de Janeiro está concentrado no centro do Rio de Janeiro. 80 a 85% de toda a força de trabalho está lá. Então significa que eu vou precisar deslocar pessoas diariamente de um ponto a outro. Por que eu não pego essa força de trabalho, ou melhor, eu pego essas empresas e espalho elas pelo município, de tal forma que elas fiquem próximas à nossa concentração de força de trabalho? Vamos dizer que a maioria dos trabalhadores de uma empresa, por exemplo, uma empresa têxtil, tá? Ele fique na zona oeste, ali em Bangu, Realengo, Campo Grande. Por que eu preciso dessa cidade? Eu preciso desse escritório dessa empresa no centro do Rio. Por que eu não posso pegar o escritório e colocar toda a empresa dela em Realengo e Bangu e com isso melhorar inclusive a infraestrutura desses bairros? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso descentralizar essas empresas? Ah, Marcos, mas o diretor da empresa que mora ali no Jardim Botânico não vai gostar. Desculpa. Você está pensando na sua empresa ou você está pensando em você? Você está pensando em criar uma cidade sustentável? Você está pensando em criar uma cidade inteligente? Você está pensando em criar uma cidade humanizada? Ou você está pensando em você? Para pensar. Você tem que pensar naquilo que é melhor para a sua cidade. Você tem que pensar melhor em que você consiga gerar riqueza. Você consiga gerar métodos. Hoje você tem N métodos de trabalho. Aquele diretor não quer se deslocar para Campo Grande? Perfeito, ele pode trabalhar de casa. Ele vai lá de vez em quando. Ele pode trabalhar remotamente. Por que não? Ele pode criar escritórios, ele pode criar nichos de escritórios, por exemplo. Ele pode chegar, a maior parte da empresa dele vai estar lá. Mas um nicho de escritório dele vai estar aqui. Com isso eu diminuo a carga de pessoas que vão estar transitando pela cidade. Com isso eu diminuo a emissão de CO2. Eu começo a utilizar veículos elétricos. Hoje é uma realidade, por que não? Hoje, com a escassez do petróleo, por que não precisamos utilizar veículos elétricos? Porque a gente precisa de uma vontade política, a gente precisa de uma vontade de pessoas voltadas, ou do empresariado voltadas, que tenha soluções. Nós já temos tecnologia, nós já temos... As pessoas querem. Então, vamos dar o que as pessoas querem. Tá? O nosso bate-papo de hoje foi para mostrar que a cidade humana, a cidade inteligente e as cidades sustentáveis, elas são possíveis, mas elas são possíveis ao ponto de que as pessoas queiram fazer com que elas sejam possíveis. Tá? Tornem as suas cidades chiques. Isso é um recado tanto para a classe política, para a classe empresarial e para as próprias pessoas. Vocês transformam a cidade, não é a cidade que transforma vocês. Tá? Esse foi o nosso bate-papo de hoje, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Isso faz parte do nosso bate-papo de amigos do canal Quem Sabe. Se inscrevam no canal, compartilhem, deem seu like, explorem o conhecimento, explorem a cultura. Volto a frisar que todas as segundas e todas as quintas, normalmente, nós fazemos os vídeos voltados à área de cultura e conhecimento. Fazemos vídeos, como eu fiz um agora, falando sobre o Chaves grego, né?
Diógenes, né? Falando um pouco sobre Diógenes, um pouco da história de Diógenes e alguns outros episódios, outros capítulos que vinham falando. E aproveite para pensar, aproveite para refletir, aproveite para entender a sua cidade. Ela precisa de você e ela precisa que você trabalhe para ela. Ok? Um bom dia, fiquem com Deus, estamos juntos, tchau!